Ai, ai. Pontualmente, meio-dia, ótima tarde pra você ligar na programação da Band News FM. Isso aqui tá uma quinta série hoje, gente. Boa tarde pra vocês. Felipe Bueno mais cedo, já por aqui também. A gente tava conversando de nomes diferentes, nomes estranhos. E Eduardo também chegou agora ao nosso... Que não é um nome estranho, Não é um nome estranho. Não é um nome estranho. Não. Eduardo Oineg, eu cheguei aqui, mas hoje eu não vou ficar até as 2 horas da tarde. Hoje hoje tem um evento do Grupo Bandeirantes. Então nós vamos bater um papo aqui, eu pico a mula. Aí depois você vai contar pra gente tudo o que aconteceu, né? Eu conto tudo o que aconteceu e vocês me dizem se viraram a 1 hora, a terceira hora do Band News no meio do dia, a 1h00. 1 hora a gente vira. Vira. Então assim, e não também... tô dizendo que há 1 hora. É exatamente. Uma hora qualquer, a gente exatamente. vira. Então, eu queria dizer primeiro que eu não vou ficar aqui até as 2 horas da tarde, mas eu estou aqui com a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, e ele, Felipe Bueno, que nos dá um tradicional histórico... Salve! Salve! Olha, outro tom de salve. E também com a gente aqui, o ouvinte, a ouvinte querida que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil! Ô, Carla Bigato, solta essa musiquinha. Tem uma musiquinha aí, não tem? Tem. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente. Vocês lembram? Brasil. Não. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Mas eu tenho certeza que quem lembra vai mandar um positivo no 11 999 592 100 dizendo: eu lembro, eu ouvi. Sim. Você pode dizer, eu já falei o seguinte, eu não estava aqui em 1808 e o Laurentino também não, e ele escreveu um livro sobre 1808, eu li o 1808, então a gente pode saber coisas que aconteceram em 1808 sem ter estado aqui em 1808, mas essa música era a música que marcou, a musiquinha da Copa de 70. Musiquinha é fogo, mas a música da Copa de 70. É uma música curta, pronto. Pronto. E a Copa de 70, nessa música fala 90 milhões em ação. Na verdade, a população brasileira era 95 milhões de pessoas. A Copa de 70, entre 1968 e 73, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu a uma taxa média acima de 10% ao ano. Uau. Então a gente não estava aqui, a gente não viu isso. Eu já existia, mas era muito criancinha, então eu não sabia mesmo, né, o que era. 10% ao ano. O Brasil era um tigre, não era um tigre asiático, era o tigre brasileiro. Um tremendo tigre, uma máquina de produzir PIB, uma coisa impressionante. Era o bolo crescendo, né? Era o bolo crescendo. E hoje saiu o dado da população brasileira atual, né? Nós somos 210 milhões de habitantes. Daí, em ação, tentando entrar em ação, muitos dos brasileiros não conseguindo entrar em ação. De lá para cá, 49 anos, quase 50 anos, 115 milhões de pessoas a mais. E o grande desafio é a gente crescer. E a gente, se não crescer 10% ao ano, crescer o suficiente para poder baixar os números ruins, subir os números bons. E como é que a gente faz isso, meu Deus do céu? E aí eu queria falar hoje de uma palavrinha mágica. É uma palavrinha chata, parece muito sem significado, mas ela é vital para a gente sair do atoleiro. A palavrinha mágica é produtividade. Produtividade. Produtividade é aquela palavra que se você chega no boteco, estão seus amigos conversando e você chega, fala: e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E aí, conta tudo. Você fala: eu vou falar sobre produtividade. Vão todos embora. Vão todos embora, porque fala: pô, produtividade. Espalha a rodinha. Espalha a rodinha. Mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: 2 fábricas produzindo a mesma quantidade de camiseta, tá? As camisetas do Felipe Bueno, por exemplo. Uma delas produz as camisetas do Felipe Bueno. Ok. Só que uma tem um maquinário mais moderno, mais rápido e consegue produzir as camisetas com um turno de trabalho só por dia. A outra opera com maquinário mais antigo, mais lento e precisa de 2 turnos de trabalho para dar conta do recado. As duas produzem a mesma quantidade de camisetas, ou seja, a produção é igual. Mas uma delas faz isso a um custo menor. Gasta menos horas homem, consome menos energia elétrica, um turno só de trabalho. A outra gasta mais horas homem, a outra consome mais energia elétrica, ou seja, uma é mais produtiva do que a outra. Vamos sair da fábrica, vamos para o campo. Vamos pegar 2 fazendas que produzem cana-de-açúcar. Mesmo tamanho, mesmo volume de cana plantado, ou seja, a produção das duas é igual, né? Feito
as camisetas, a fábrica de camisetas. A diferença é a forma como colhe a cana. Uma delas colhe com cortador de cana, a outra com colheitadeira, tá? Num dia de trabalho, um canavieiro, ele consegue colher até 10 toneladas de cana, tirar até 10 toneladas de cana. Mas quando você pega uma colheitadeira, ela tira 1.200 toneladas de cana. Então, uma colheitadeira dá 120 caras. Na média do Brasil, dá 7 toneladas por trabalhador. Bom, o que acontece quando a gente coloca uma colheitadeira fazendo serviço de 100, 120 homens? A colheitadeira trabalha 20 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, não fica doente, dura 10 anos, você financia, o custo de colher cai, né? Uma curiosidade, um canavieiro cortando cana, ele faz 3.000 flexões de coluna por dia. Depois de 10 anos, a chance dele estar bichado é enorme. E aí é custo para ele, custo para o INSS, ele não consegue trabalhar. É isso que isso significa. Bom, a produção das duas fazendas é igual, mas a produtividade não. E a gente acha bacana quando a gente vê aquelas fotografias antigas, linhas de montagem cheias de pessoas, né? A gente fica feliz, a gente fala, pô, é todo mundo trabalhando. Só que os tempos mudaram, né? Ter muita gente fazendo a mesma coisa junta só chama evolução no desfile de escola de samba. Chama evolução. Aquele monte de gente andando juntinho, que tira 10 quando anda juntinho, aquilo chama evolução, é só no carnaval. Fora do carnaval, o desafio é ter menos gente, gastar menos energia, ter menos mão de obra, fazer mais com menos. Em 2000, para fazer 1.000 veículos, uma montadora precisava de 80 trabalhadores. Hoje, para fazer 1.000 veículos, 35 trabalhadores. Se a produção não aumentar, o ganho de produtividade, que é reduzir o custo de pessoas de 80 para 35, vai desempregar até 45 pessoas. Por isso que, se você aumenta a produtividade e não aumenta a produção, você vai ter desemprego. Se aumentar, o número de desempregados vai ser menor. Se aumentar muito, você não vai perder emprego. Vai ter igual. Bom, então, gente, produtividade é ruim, né? Porque se você começa a produzir com 35 pessoas o que você produzia com 80, você está gerando desemprego. Só que, se a produtividade não aumentar e a montadora continuar a fazer 1.000 veículos com 80 trabalhadores, enquanto os outros estão fazendo com 35 e lá fora a gente fazendo com 25, o custo final do carro vai ser tão alto que ele não vai vender carro nenhum e os 80 vão perder o emprego. Olha que loucura. Então, em vez de 45 empregos a menos, sem aumentar a produção, você vai ter 80 empregos que vão desaparecer. Em 1967, para cada hectare plantado de soja, você tirava 1 tonelada de grão. Agora você tira 3,3. Isso é produtividade. Do mesmo hectare que você tirava 1, você tira 3,3. Em 2019, a gente colheu 120 milhões de toneladas de soja. Se a gente mantivesse a produtividade deste dado anterior que eu dei de 1967, a gente tiraria 40 toneladas de soja. Um terço. Ou seja, o preço da soja ia ser tão proibitivo que a gente não ia ser uma potência agrícola. Então a gente tem que tirar 3,3, tem que buscar 4, tem que ir aumentando. Quanto mais produtivo é um negócio, menos desperdício de energia, menos desperdício de dinheiro. O resultado é um produto que pode ser vendido por um preço mais baixo. E hoje a gente é pouco produtivo. Um trabalhador brasileiro produz 1/4 de um americano. Não dá para ser assim, um americano produzir 4 vezes mais. Você vai numa loja nos Estados Unidos, vai numa loja no Brasil, a Cala Bigata acabou de voltar de lá, o tênis lá custa mais barato que o daqui, é o mesmo tênis, a mesma calça lá custa mais barato, o mesmo computador lá custa mais barato. Resultado, quem precisa comprar insumos para produzir, produz mais barato lá do que aqui. Aí você diz, não, mas o aluguel lá é mais caro. É mais caro em Nova York. Mas quem falou que é mais caro nos Estados Unidos você alugar um silo do que alugar um silo no Brasil, né? Bom, quando a produção e a produtividade sobem juntas, show, os negócios vão bem. Quando a produção aumenta, mas a produtividade não aumenta, o custo individual do produto que você produz se mantém inalterado. Então, começa a ficar complicado, que é o que acontece no Brasil. Vamos imaginar, então, por um minuto, que todas as fábricas se tornam mais produtivas no Brasil. Todas. Paulo Guedes dá uma ordem, o capitão dá uma ordem. Só a partir de agora, todas as fábricas estão produtivas. Todas as fazendas que já são produtivas vão ficar ainda mais produtivas. O campo fica mais produtivo. Quem produzia 100 camisetas por hora começa a produzir 200. Quem colhia
3 toneladas por hectare de soja, começa a colher 4 e assim vai. Isso acontece com todas as empresas, essa é a minha hipótese, tá? O que ia acontecer? O Brasil ia entrar em colapso. O Brasil ia se arrebentar. Por quê? Para você ficar mais produtivo, todas as empresas, fábricas, campo, você precisa importar mais maquinário. Você precisa de mais algodão, mais insumo agrícola, mais defensivo, você teria que comprar mais minério de ferro, mais alumínio, mais gás. Como é que vão ficar os portos para entrar essa montoeira de coisa? E a burocracia que tem que autorizar a entrada de cada máquina, do jeito que demora? Então, em vez de ter 10 pedidos de importação de máquina, tem 30. Demora 3 vezes, 10. Então, você vai ficar esperando. Aí você vai aumentar a produção, porque você também aumentou a produtividade. Aí, então, vai ter mais demanda em porto, aeroporto, estrada, ferrovia. Você precisa de mais avião, mais navio. Você tem que transportar mais grão, porque você produziu mais grão. Significa que dançou, ferrou tudo. O Brasil entrou num mega nó do qual ele não consegue sair. Isso significa mais contratação de mão de obra qualificada, você precisa de mais engenheiro, mais curso de formação técnica. O Brasil não está preparado para isso. Então, olha que loucura. A gente quer e precisa aumentar a nossa produtividade. Mas se a gente conseguisse fazer isso assim, a gente ia entrar em colapso. Porque a gente não está investindo o suficiente para ter um pavimento sobre o qual a gente possa colocar esse aumento de produção decorrente do aumento de produtividade. A gente não tem estrutura para entrar num ciclo de crescimento expressivo sem enfrentar um mega gargalo. É um paradoxo. A gente precisa aumentar, mas se aumentar, a gente está frito. Está no jornal de hoje. Os investimentos previstos no orçamento geral da União em 2020 devem cair para a faixa de 25 a 30 bilhões de reais, o menor patamar desde 2007, quando foram investidos 72 bilhões de reais. 72, que era pouco. No ano eleitoral de 2014, aí já inflado com os interesses políticos que a gente conhece, 104 bilhões de reais. Nós vamos investir 25. Vamos comparar com 2019. A queda pode ser de até 40%. Olha que loucura. A gente alargou o ano prevendo investir 100 e nós vamos ficar na faixa do 35 a 40 agora, podendo ficar na faixa do 25 a 30 no ano que vem. No final do ano passado, o FMI divulgou um relatório sobre investimento público no Brasil e não tinha infraestrutura, mas ele avaliou o seguinte: o investimento público entre 95 e 2015 ficou em menos da metade dos emergentes e da América Latina. Como é que a gente pode viver assim? Então, precisamos investir, precisamos produzir, precisamos aumentar a produtividade. E nós não estamos fazendo a base. Não tem o dinheiro para ter uma estradinha lá para a hora que passar o 3º caminhão, o 4º caminhão, o 5º caminhão. E os problemas de produtividade no Brasil não são só da fábrica para dentro, da fazenda para dentro, que são graves. As fábricas brasileiras não são produtivas. O empresário brasileiro não é produtivo, com exceções sempre. O trabalhador brasileiro não é produtivo. A educação no Brasil é ruim. Mas e se fosse? Abriu a fábrica, o que nos aguarda? O que nos aguarda é uma burocracia monumental, um ambiente de negócios absolutamente selvagem, falta de infraestrutura, falta de capital. Eu quero pegar um empréstimo a um custo razoável, falta. Eu quero exportar, barreira comercial. Eu quero trazer coisa para cá, o país é aberto, é fechado. Eu preciso de tecnologia, nossa tecnologia é atrasada. Então, a gente tem tanta coisa para fazer, para transformar o Brasil, que você fica no ovo e na galinha. A turma do Congresso Nacional precisa acordar, porque o Brasil judicializado, cada vez mais judicializado, tudo vira briga, precisa ser mais congressualizado. A gente vai falar mais disso aqui em outra ocasião. Nós precisamos congressualizar o país. O país precisa aprovar leis, eliminar leis, destruir a legislação que atravanca, para que as pessoas, se aumentarem a produtividade, ou quando aumentarem a produtividade e decorrência disso a produção, o Brasil deslanche. E a gente começa a olhar e voltar, não vai crescer 10% ao ano. Não precisa crescer 10% ao ano.
Mas não pode crescer 0,8 como a gente está crescendo. Não pode ser uma boa previsão para o ano que vem crescer 2, sendo que a previsão de crescer 2 foi a previsão de 17 e a gente não cresceu. Foi a previsão de 18 e a gente não cresceu. A previsão de 19 e a gente não cresceu. E agora é a previsão de 20. 20, você fala, não, 20 nós temos tudo para crescer 2%. 2% com uma população crescendo 0,8%. Que é o que aconteceu agora, significa que a gente vai crescer 1,2%. 1,2%, sendo que a gente perdeu 12%, 13% da nossa renda, 10% do nosso PIB. Quanto tempo demora para, se a gente tivesse mantido uma taxa de 2% desde o momento que começou a recessão, imagina, 2% lá atrás, a gente crescendo 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Quando a gente vai encontrar esse Brasil que cresceria a 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, perdendo 10% e crescendo 0,5%, 0,8%, e agora, quem sabe, ano que vem, crescendo 2%. Em 2025, 2026, 2028, talvez em 2030. Então, nós estamos falando que nós temos 11 anos para voltar a encontrar o nosso destino se a gente não tivesse enfrentado a recessão. Como essa recessão nos terá custado quase 10, com mais 11, olha o preço do estrago. E esse tema, essa palavrinha, isso, como você chamou de espalha rodinha? Espalha rodinha, ela é, se as pessoas ficassem para ouvir, elas ouviriam e falariam assim, putz, realmente tem um nó aqui, tem um nó. A palavra é ruim, podia ter uma palavra mais bonita, chamar chantilly, né? Morango, mas chama produtividade. Agora, é a palavrinha mágica com a qual a gente tem que trabalhar, é o que todo mundo discute, mas na hora de explicar, ela dá uma travada. Mas aqui saiu um quadro que é preocupante, mas não pode ser desanimador. A gente tem que falar, é isso aí que nos aguarda? É o Everest? Tem um iceberg ali? Vamos para cima, vamos para cima. Não dá pra gente ficar enrolando e perdendo tempo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. E aquela Copa a gente ganhou, né? Naquele tempo a gente ganhava a Copa. A gente ganhava a Copa e ganhava na economia também. Bom, eu vou me mandar, gente. Vou lá pro evento. Depois eu conto tudo. Amanhã eu conto o que foi. Juízo, hein? Pode deixar. Vou me comportar e vou tomar água com limão.